Salve, salve a todos e a todas. Eu começo com a letra de uma música que eu admiro muito, Aquarela, de Toquinho. Ela resume a minha vida de professora de arte, né, do meu mestrado, do doutorado. Então eu começo assim: numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, que com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos, eu tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim, Istambul. Pinto um barco à vela, brando navegando, é tanto o céu e o mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, nuvem em voltas, colorindo, com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo, sereno, indo, se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. Entre a América e outra, eu consigo passar no segundo. Giro um simples compasso, e no círculo eu faço o mundo. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul. Vou com ela, viajando, viajando e vou indo. É assim que eu resumo essa minha trajetória de vida. Sou professora Lúcia Matos, trabalho em Dias Dávila há 24 anos, na Prefeitura de Simões Filho há 32 anos, ministrando as aulas de arte. Cursei o mestrado e doutorado em Ciência da Educação na Faculdade de São Carlos, no Paraguai. Sou graduada em Educação Artística pela UXAL, também graduada em Matemática, Pedagogia, e sou especialista em Psicopedagogia. Eu amo a arte. Por que eu amo a arte? Porque a arte está inserida em tudo que nós fazemos, nós encontramos a arte. É através dela que nós conseguimos, eu acredito, nós conseguimos se conectar com o divino, porque a arte é tudo para mim. Eu sou amante da autenticidade, sou amante da verdade, da poesia, do poema, enfim, eu adoro tudo que envolve, né, o ser humano, da essência dele, aquela essência que nós tiramos. E isso que eu amo. Eu agradeço muito a meu amigo fiel de todas as horas, a Deus, a Jesus Cristo, por permitir estar nesta estadia, nessa encarnação, aqui nesse plano. E gratidão também a toda a minha família. Gratidão à professora Genilza por ter aceitado, né, fazer o prefácio do meu livro. Também agradeço à professora Débora Kátia por fazer o pós-fácil, né, por ter permitido, né, gratidão para todas elas. As minhas simpatias do Colégio Municipal Padre Luiz Palmeira, as minhas simpatias do Colégio Maria José Sem Margem, em Simões Filho, e a minha simpatia, que eu não poderia deixar, né, de falar, a minha simpatia do Colégio Normélio Moura da Costa. Então, esse é meu agradecimento, é gratidão sempre, sempre, sempre. Porque aí eu venho agora com essa questão, né? Eu escolhi o livro, né, em disciplina escolar. Isso foi a partir do momento foi da minha tese de doutorado. Aí eu pensei, né, por que não fazer esse tema, né, o livro em disciplina escolar? Por quê? Porque devido a várias vivências, minha experiência compartilhada nesses meus anos de professora, né, caminhando, e destaque nessa dimensão da maioria das vezes, que não tem políticas públicas para educacional, assim, não tem uma política pública certa, né, correta, a gente precisa de muito mais. Então, com o tempo eu fui pensando, vou fazer. Então, primeira coisa, o que foi que eu fiz? Primeiro que motivou foi a escolha do tema, né, o convívio da família, direcionando a família, porque a família está em primeiro lugar. Então, o primeiro plano que eu coloquei foi a família. O segundo fator, eu coloquei que envolve, né, o que é que envolve as dificuldades internas do aluno para desenvolver a aprendizagem dele, né, e as competências. Aí foi o segundo. O terceiro, eu coloquei assim como se os professores, né, porque nós professores, né, que eu também me coloco, nós professores, se a gente reconhece realmente a causa, né, do fazer pedagógico, se a gente está mesmo inserido nessa linha, nesse link. Né? Então, por quê? O que me motivou a escrever esse livro?
foi a minha inquietação. Esses anos todos eu fiquei inquieta em saber por que tantos alunos desrespeitam, chega na sala de aula e começa a bagunçar, não respeitar professor, a querer só aquele, o que ele quer fazer, deixar ele à vontade, né? Bullying, essas brigas, essas confusões. Aí eu comecei a ficar questionando por mim mesmo, né? Porque várias vezes também eu coloquei o aluno para fora da sala, várias vezes, e o aluno começou a bagunçar e eu mandei que ele saísse. Aí, num momento, uma vez eu mandei que o aluno saísse e ele olhou para mim e falou, professor, eu não vou sair não, eu quero ficar na sala. Eu disse, por que você não vai sair? Eu estou mandando que você saia, eu quero que você saia. Ele disse que não iria sair porque ele queria permanecer na sala. Eu disse, mas você está bagunçando, meu filho. Ele falou, professor, eu quero que a senhora, ele olhou bem assim para mim, professor, eu quero que a senhora me escute, eu quero que a senhora converse comigo, eu quero que a senhora me dê atenção. Aí aquilo eu cheguei, parei, pensei, meu Deus, então eu estou errada, eu preciso mudar minha postura de professora, eu preciso ter um olhar diferenciado para esse aluno que tanto quer. Aí daí eu comecei a questionar, então isso foi minha inquietação sobre, né, desse comportamento dos alunos, porque o aluno fica assim na sala. Aí eu comecei a questionar. Então, a primeira coisa que eu fiz, bom, vou fazer o quê? Mandei que eles fizessem redação. Nessa redação, eles iam contar o que é indisciplina para ele, por que ele faz determinada coisa na sala de aula, né, que não compete, que não diz respeito à escola, porque ele fere o colega, porque ele bagunça, porque ele tem problemas assim, não respeita o professor, por quê? Então eu mandei que ele escrevesse, professora, poxa, como é que a gente vai fazer a redação? Você vai escrever sobre o que você entende por indisciplina, o que é indisciplina para você, o que é que faz com que você fique fazendo essas coisas em sala de aula. Bom, aí eles fizeram, né? Eu comecei, aí fui olhando, fui lendo. A partir do momento que eu fui lendo, eu fui observando que constava, primeira coisa que eles falaram, né? A família. Porque em casa ele estava chateado, às vezes eles viam a mãe dele sendo agredida pelo pai, né? Os irmãos brigando, às vezes não tinha comida, não tinha café, às vezes ia para a escola sem tomar café, às vezes ia para a escola sem almoçar, e outras coisas, né, que eles colocaram nessa redação. E também falaram sobre o professor, porque às vezes o professor está aquela aula sempre, né, a mesma aula, aquela chatice, às vezes todo o mesmo assunto, mesma coisa, não muda, não tem mudança, e muitas vezes também o professor não dá atenção. Outras questões também que eles falaram foi sobre quando se tem uma reunião na escola, e nós professores, né, juntamente com a direção, a gente só coloca o que eles fizeram de errado, a gente só faz dar queixa para os pais dele, tudo que eles fizeram de errado. A gente nunca diz assim, não, seu filho, olha, seu filho fez isso. Então, isso eles questionaram na redação. Então, eu fiquei assim, poxa, meu Deus do céu, olha quanta coisa eu preciso mudar. Eu preciso mudar esse olhar meu para com esses meus alunos. Entendeu? Daí, a partir daí comecei. Aí fui lendo. Eu disse, meu Deus, chega, me emocionei quando eu comecei a ler, porque tinha aluno que falava assim, minha professora, eu acho que a disciplina começa em casa, né? Minha família e também na sala de aula, o professor não dá atenção. Aí eu cheguei, falei assim, não, vou ter que mudar meu olhar. Eu não vou mais colocar meu aluno para fora da sala, meu Deus. Eu vou conversar com eles, eu vou perguntar o que é que está acontecendo. Antes de eu colocar, assim, começar a bagunçar, eu não vou logo colocar ele para fora, eu vou chamar ele e conversar. Por que você está fazendo isso, meu filho? Por que você faz isso? Então, dá atenção. Aí, depois disso, que eu comecei a fazer esse questionamento e comecei a ter outro olhar, eu não tive problema mais de disciplina. Eu não estou aqui dizendo que a indisciplina vai acabar, não. A indisciplina pode amenizar, mas acabar, eu acredito que não acabe, não. Mas a gente pode amenizar, a gente pode deixar ela mais tranquila, mais suave, né? Mas aí comecei a escrever. Peguei, né, foi a tese do meu doutorado, né, porque a educação, ela é sem dúvida uma vertente prioritária. Em qualquer sociedade, ela é o fator do desenvolvimento econômico, né, a educação é um componente fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, político do cidadão e da sociedade. O mundo conheceu durante o último século um desenvolvimento econômico sem precedente. E teve muito avanço, né? E teve grande parte a ciência e a educação. Daí a necessidade de definir a educação. Não já apenas na perspectiva, né, de seus efeitos sobre o crescimento econômico, mas de acordo com a visão mais alargada, a do desenvolvimento humano. Né? Porque Freud, na contramão, ele acredita
Acreditava que o homem tem inerente a si uma visão mais alargada, a do desenvolvimento humano. Né? O homem tem uma natureza agressiva, violenta, pois tende a destruir uns aos outros, para que não destrua a nós mesmos. Então, ele prefere destruir uns aos outros mais do que destruir a si próprio. Isso, né, diz Freud. Né? Então, porque o meu tema central, qual foi o tema central do livro? Indisciplina escolar. Né? Fatores que influenciam no aprendizado dos alunos com comportamentos disciplinares dos colégios Padre Luiz Palmeira e o Colégio Maria José Sem Margem, esses colégios em Simões Filho. Essa obra, né, foi com muito prazer, né, porque assim, com essência de qualidade considerada, né, muito gratificante para mim e com as pessoas que vão ler. Né, convém esclarecer que realmente a disciplina tem ligações diretas com a falta de limites e regras dadas pelos pais em casa, né, porque começa na família, né, tudo vem da família. Então, antes às vezes muitos pais pensam que é na escola, não vem da escola, vem da própria família deles. Né? Então, a falta de respeito, né? Porque a família hoje, acredito que perdeu muitos valores, né? Antes, né? Eu mesmo quando era criança, antes sentava na mesa, tinha horário de tomar café, horário de almoço, antes sentava ali, mesmo toda a pobreza, mas sentava e manhinha e painha perguntava a gente, conversava, como foi na escola, sempre estava questionando a gente, e hoje a gente não vê mais isso. Eu acredito que agora com essa pandemia, a gente passando muito tempo em casa, eu acredito que agora as pessoas a família estão mais unida perante essa pandemia, né? A gente não está saindo muito, então tem que permanecer dentro de casa. Então, para mim, o maior fator da indisciplina começa em casa, né? Como disse, a falta de respeito, a deixar assim livre, o menino não tem, o jovem, a criança, o adolescente não tem limite, né? Muitos pais não dão limite, né? Então deixa eles fazerem o que eles quiserem. Então isso ele vai o quê? Ele vai retratar numa sala de aula. Então, muitas vezes os pais culpam os professores, né, que os professores não têm controle de classe e deixam o aluno fazer o que quer. Não é bem assim. Nós, professores, eu acredito que a gente tem, assim, um controle de classe, mas só que muitos pais não enxergam isso. Eles acham que os filhos deles estão sempre com razão. Então, e um aluno, ele colocou isso na redação. Ele colocou que os pais dele, muitos pais vão na escola para agredir, para ofender o professor, para dizer que o filho dele tem razão, que não acredita no que o professor fala, e sim no seu próprio filho. Então, isso foi o aluno que colocou na redação. Ele disse que os professores, né, ele defendeu os professores e condenou os pais, alguns pais que vão na escola para dar razão ao seu filho e não o professor, não procura ouvir, né, acreditando que o filho dele não faz aquilo, mas faz sim, porque os pais não estão vendo, mas pelas costas eles conseguem fazer, né? Então, os educadores, né, juntamente com os alunos, nós, professores, devemos dialogar, conversar com eles, né, e pôr a situação em evidência de forma bem branda, que desperte uma possível reflexão, pois alguns atos agressivos e rebeldes podem causar sérios danos. E como, né? Pelo bullying mesmo. Muitos alunos sofrem o bullying na sala de aula, né? Porque eles não têm esse limite, né? Então, desta forma redirecionada, com certeza vai fluir, né, bons preceitos, pois a escola não está preparada para receber o aluno com déficit de indisciplina. Ela não está preparada, né? Não há políticas públicas de eficácia imediata para lidar com o problema da indisciplina na sala de aula. Então, mais uma vez, eu questiono, faz necessário políticas públicas, né? Porque, e aí vai ajudar, ter que estar também a tríade, né? Professor, escola e família. Tem que estar os três aliados, porque daí a gente vai ter esse link, né? A gente vai ter esse respaldo, vai ter esse feedback. Porque quando você trabalha, quando o professor, né? Quando a escola trabalha com a família, com o professor, e todos três juntos, então eu acredito que isso a gente vai conseguir amenizar a questão da indisciplina, né? Acredito que o problema da indisciplina na escola amenizará a partir do momento que existir, né, e colocar em prática políticas públicas. Mais uma vez eu falo em políticas públicas, levando em conta, primeiramente, a participação da família, né? Como eu disse, a família é o centro, a família é tudo, né? Porque se não fosse a família, nós estaríamos aqui, né? Hoje as famílias estão diferenciadas, mas
continua sendo família, independente de como, continua sendo família. Então a família é a base de tudo, né? O alicerce, né? Que precisa como se fosse, né? O gravelhão, o cimento, o ferro. A família é isso, é a base de tudo em nossas vidas, né? Então, que uma política que viabilize um olhar especial para as famílias, onde a educação esteja em primeiro lugar, né? Aquele novo olhar. Então, o conceito, né? O que é que eu passo esse livro em disciplina escolar? Eu passo primeiramente o valor e a participação da família. Eu sempre estou questionando a família, porque quando trabalhamos, né, junto, família, escola e aluno, tudo flui, pode ter certeza. Mas flui, pode ter certeza. Então, eu prezo muito o valor e a participação da família como parte integrante do processo educativo dos alunos e a sua envolvência no comportamento na escola, porque essa participação é fator insubstituível, é extremamente necessário, juntamente com o professor, né? O professor tem que estar sempre junto, acompanhando de perto, né, o percurso do seu educando, como digo, da sua simpatia, para que, né, tempestivamente sejam postos em prática estratégia, né, que possa auxiliar da melhor forma e ter sucesso no percurso escolar do nosso aluno, nossa simpatia, né? Eu costumo chamar ele simpatia. E falando até em simpatia, eu lembro-me quando eu chamei o aluno de simpatia. Professora, por que a senhora só chama de simpatia? Eu disse, meu filho, fique em meu lugar. Vocês são vários, né? Eu tenho aqui várias turmas, eu tenho 12 turmas. Imagine, para eu gravar o nome de 12, são 12 turmas. Em cada turma, 45, 50 alunos. Já pensou gravar o nome de todos? Então, eu coloquei assim, simpatia, porque todo mundo é uma simpatia. Então, simpatia é coisa boa, meu filho. Não se zangue não, que simpatia é coisa boa. E isso ficou. Tanto que até hoje eles me chamam de simpatia. Eles não me chamam mais de professora Luza, me chamam de simpatia. Então, eu fico feliz, eu gosto disso, porque eu disse, eu não vou gravar. Antes, geralmente, só grava daquele aluno que, né, que fica sempre no nosso pé. Professor, então a gente sempre grava. Mas gravar de todos, 12 turmas, para você gravar, é muito complicado, né? Então, o título do livro, né, assim, coloquei assim, uma tríade, família, docência e aluno. Eu estou sempre batendo assim, nessa mesma tecla, tem que estar os três juntos, né, família, docência e aluno. A interdependência desse sistema é incontestável e as queixas de reverberam no funcionamento do outro. Então tem que estar os três juntos, porque um precisa do outro. A família precisa da escola, a escola precisa do professor, precisa do aluno, entendeu? Então tem que estar os três unidos. Enfim, né, esse livro, ele convida, né, a gente refletir sobre os fatores que influenciam para a melhoria da aprendizagem de alunos disciplinados, né? É um tema que tem uma dimensão muito em destaque na maioria das vezes, não se tem políticas educacionais, né, para o mesmo. Não podemos perder de vista, né, o que já foi colocado antes, né? Compreendamos o significado das ações, né? Todas as ações, tudo que a gente, né, ou seja, para cada ação, uma reação. O primeiro deles, né, como eu falei, em primeiro lugar, primeiro é o direcionamento da família. A família está em primeiro lugar. A primeira coisa que eu coloquei, né? O segundo fator, ele envolve a dificuldade interna do aluno, né? Porque tem muitos alunos que têm dificuldades, né? Tem alunos com deficiência, tem alunos que têm muita dificuldade de aprendizagem. Então, a gente precisa mudar esse nosso olhar. A gente precisa acreditar mais de que nosso aluno é capaz de fazer. Eles são capazes de fazer. Então, o segundo é esse, desenvolvimento, né? A dificuldade interna do aluno ao desenvolvimento de habilidades e competências, né, mais significativa ao longo do processo dele, né, no ensino e aprendizagem dele, né? E ainda existe um terceiro, que muitos de nós professores não reconhecem, né, a causa maior, né, e o que fazer o pedagógico, né, inadequado para cada ser individual. No caso, né, ou seja, para cada aluno. Eu sei que é muito complicado, né, Fundamental 2, no Fundamental 1, geralmente os professores têm um ajudante, mas Fundamental 2, o professor sozinho em uma sala com 45, 50 alunos, para ele observar cada um, não é impossível, né? Mas é muito complicado, né? A gente tem um olhar, eu consigo, graças a Deus, eu consigo assim aos pouquinhos, apesar de que arte só são 2 aulas por semana, mas mesmo assim, sendo 2 aulas, eu consigo ter um olhar diferenciado para alguns alunos, determinado eu consigo, graças a Deus, eu consigo ter esse olhar. O que me ajudou muito foi quando eu fiz a especialização em psicopedagogia, isso me ajudou muito, e também quando eu fiz o curso, né, Libras, para trabalhar com o meu aluno surdo. Então, isso me ajudou muito a me comunicar com esses alunos, a ter esse novo olhar, né? Olhar para ele com mais carinho, com mais individualidade.
entendeu? Então, esse é o terceiro que eu coloquei, né, para que o professor tenha um olhar, né, diferenciado para cada aluno, aquele olhar que vê aquele aluno que está no cantinho, quietinho, por que ele está assim, o que é que ele tem, e procurar também saber se ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, se ele tem algum desvio, alguma coisa, algum problema. E se o aluno, no momento de aprendizagem, né, formal, não tiver uma boa acolhida, se ele não for bem acolhido, um olhar, uma atenção especial do professor, né, ou dos outros vários professores envolvidos, ele poderá ter muita dificuldade iniciais, né, muita mesmo, em se tornar um aluno disciplinado. Porque, às vezes, o aluno, ele tem dificuldade na fala, ele tem vergonha de chegar e dizer que não entendeu, preocupado em um colega dizer, da risada, ele não sabe falar. Então, ele fica ali quietinho, ele não vai perguntar, ele não vai dizer, professor, eu não entendi. Então, aí já vai gerar indisciplina, porque se ele não entendeu, aí ele vai começar a querer bagunçar, ele não entendeu nada. E também ficou com vergonha de perguntar, porque devido a essas coisas que acontecem realmente em sala de aula, né? Porque o aluno, às vezes, um aluno é gago, aí isso já vai gerar pro outro dar risada dele. Então ele vai querer falar mais. Se ele fala uma vez e ele é cortado, né? E de dar fala, ele não vai querer falar mais. Isso acontece conosco, né? Nós adultos, acontece com a gente, se a gente for, né, falar determinada coisa, eu falar e nós somos criticados, assim, né? Não é uma crítica construtiva, é uma crítica que faz com que a gente fique, né, que deixe nossa autoestima lá embaixo. E a gente fica assim com receio de querer fazer. Então, por que não também não acontece com nossos jovens? Claro que acontece. Acontece conosco, nós somos adultos e acontece isso, né? Que sempre, às vezes, tem alguém que, para colocar a gente, né? Deixar a gente, né, com um astral lá embaixo. E aí também acontece conosco. Nós precisamos mudar esse olhar para com o nosso jovem, né? Então, nessa questão do processo de ensino-aprendizagem, a participação da família é fundamental. Geralmente, né, esses alunos ditos como indisciplinados, a gente faz isso, não quero. Aí, às vezes, o professor chega na escola e aí o outro colega já vai dizendo, ó, aquela turma ali, aquele sétimo D, aquele não vá não, porque na linguagem do aluno, não vá não, que é barril. Mas aí já vai com esse olhar, né? Já vai assim, poxa, aquela turma, e não é bem assim. A gente meio que tem que conhecer, mas às vezes nossos próprios colegas fazem com que a gente já entre na sala com medo, né? Assim, poxa, aquela turma terrível, meu Deus, e agora como é que eu vou enfrentar? Não, a gente tem que ir, a gente tem que ter esse novo olhar, mudar nosso olhar para com nossos jovens, nossos alunos, né? Porque daí, dito como disciplina, muitos alunos possuem dificuldades de aprender. Eles não são, às vezes eles não são disciplinados, são ditos como disciplinados, mas às vezes é porque ele tem dificuldade em aprender. Ele não sabe levantar a mão para dizer que não entendeu. Ele não sabe dizer, professor, eu não entendi, né? Às vezes, né, como ler e escrever. Tem aluno que está no 9º ano e não sabe escrever direito, não sabe ler corretamente. E quando a gente manda ele ler, ele fica acanhado, fica com vergonha, porque se ele for ler alto, o colega vai dar risada. Então isso já começa a indisciplina, né? Por não conseguir acompanhar o ritmo do demais colega, ele se sente assim, pô, discriminado, eu não consegui acompanhar, então eu não vou querer mais, então eu vou bagunçar. Se eu não conseguir acompanhar, eu vou bagunçar. Então, é daí que começa a indisciplina, né? Então, a gente precisa, né, tornar-se em aspecto ver se a gente consegue esses aspectos motivadores, ver algumas coisas que possam motivar, né, para que esses alunos possam ter esquecer que eles são assim, né? Esquecer, assim, pelo menos naquele momento. E aí a gente começa a mudar esse novo olhar, a gente começa a conversar mais com eles, saber, né, da sua família, né? Porque uma estrutura familiar equilibrada, ela vai acompanhar o estudo, ela vai incentivar seus filhos, mas como é que a gente vai exigir que né, o aluno seja equilibrado se a família dele não é equilibrada? A família dele já vem com problema, né? Então, tanta coisa, desemprego, tanta coisa, violência dentro de casa. Então, isso gera essa indisciplina com o nosso jovem. Ele já sai de casa, né, com tantos problemas, tantas coisas, e com isso ele faz com que ele faça essas coisas na sala de aula. E a gente, né, por ignorância, a gente coloca esses nossos alunos para fora da sala. Manda sair e não procura saber o porquê de ele ter feito aquilo. Então, como eu disse, a partir do momento que eu comecei que eu botei o aluno para fora da sala, e ele disse que não iria sair, que eu precisava olhar para ele, que eu precisava perguntar a ele como é que ele estava, que eu precisava ter uma atenção maior para ele. Aí eu comecei a mudar.
Eu comecei a mudar meu olhar, né? Mas é importante analisarmos sempre, né, os diversos fatores que influenciam na disciplina, que para podermos ter uma atuação mais correta e ajustada a cada caso. Cada aluno é um ser único e particular. Cada um tem a sua essência. Todos nós temos nossa essência. E nossos alunos também têm a essência dele. Cada um da sua maneira, né? Então, meu livro tem 6 capítulos, né? O primeiro capítulo, eu falo sobre a manifestação da indisciplina em sala de aula. O que é essa manifestação? A disciplina aparece com mais frequência quando gerada em situações de autoritarismo do professor, ou seja, quando o professor é autoritário. O segundo capítulo fala sobre a indisciplina participativa na escola, um desafio a todos os brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Aqui, para que nós façamos, né? Aqui para que nós façamos uma reflexão sobre a disciplina no nosso país, onde a desorganização, o desrespeito a tudo e qualquer tipo de ordem ou norma, né? Então, é o desrespeito. O terceiro capítulo, eu falo sobre a indisciplina sob uma nova perspectiva social. O que é que eu quero dizer com isso? Precisamos ter um novo olhar, numa perspectiva mais atraente, né? Que a gente atraia o nosso aluno, que a gente chame o aluno para a gente, né? Que a gente procure mais conhecer esse aluno, conhecer a família dele, né? Conhecer essa essência, né? Conhecer essa coisa boa que ele tem, essa amorosidade que ele tem. O quarto capítulo eu falo sobre a indisciplina no âmbito educacional escolar. Né? O que eu quero dizer com isso? Ressaltar que a escola deve ser um ambiente onde os alunos possam sentir-se à vontade, onde ele sinta-se que a sala de aula, que ali que é a escola ou a sala de aula, é a casa dele também, que ele pode também ficar à vontade. Ele pode não bagunçar, mas ele pode sentir à vontade, ele pode chamar o professor para conversar, nem só sobre o assunto didático, mas sobre outro assunto, ele pode conversar, professor, eu estou com um problema em casa. Então é isso. O quinto capítulo, eu falo sobre as causas e consequências da disciplina escolar. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que sabemos que a família é o centro, né, onde tudo ocorre. A família é tudo, né, é a âncora, né, que suspende tudo, é a base. Então precisa ser revista, né? A gente precisa ter esse outro olhar para essa nova família que surgiu, né, agora no século XXI. A gente precisa ter esse novo olhar, né? E o capítulo 6? O capítulo 6 eu venho o quê? Com a investigação sobre a disciplina no âmbito educacional. O que é que quer dizer com isso? Né? A proposta do livro foi o desenvolvimento da temática, né? Qual é? Fatores que influenciam no aprendizado dos alunos com comportamentos, né, indisciplinares. Os alunos do colégio municipal Padre Luiz Palmeira e o aluno do colégio Maria José. Foram as duas escolas que eu trabalho, né? Não, o SEMAG eu trabalhei, não trabalho mais, mas o Luiz Palmeira trabalha há 32 anos, que fica em Simões Filho. Então, minha reflexão foi sobre essas duas escolas e um pouco também do colégio que eu tirei, do colégio Normélio Moura da Costa, em Dias Dávila, né? A importância, qual é a importância do meu livro, né? Para a educação social, o que é que ele quer dizer? Ele quer verificar, né, a participação da família como parte integrante do processo educativo, né, dos alunos e a sua envolvência no comportamento na escola. Essa participação é fator insubstituível, extremamente necessário, juntamente com o professor, acompanhando de perto, né, nosso aluno, acompanhando de perto nossa simpatia no percurso, né, da educação, para que, tempestivamente, sejam postas, né, em prática estratégia que possa auxiliar da melhor forma a ter sucesso no percurso escolar do aluno, né? Então, foi uma escrita, né, literária, pois, né, foi retratado um tema que acontece, né, um tema que acontece, né, no nosso país e, quiçá, né, no mundo inteiro, porque todas as escolas, acredito que tenha problema de indisciplina, como eu falei. A disciplina a gente não vai terminar, a gente não vai acabar com a disciplina, a gente vai amenizar ela, né? Então, como é que eu consigo fazer com que isso a gente faça amenizar essa indisciplina? Através, né, de políticas públicas. Precisamos de políticas públicas para amenizar o problema da indisciplina. Políticas públicas que trabalhem com a escola, com a família e com o nosso aluno, né? Eu quero dizer primeiro aqui, eu quero dizer Disciplina do Desejo. É um texto que eu gosto muito desse texto, né? Que ele diz assim: disciplina do desejo. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão, a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva e a indiferença pelo outro. Quando desejamos estagnar, sentimos a preguiça, o pessimismo e a descrença. Quando desejamos o progresso,
sentimos o idealismo, o otimismo e a fé. Entre nós é muito conhecido e enunciado, desejando, sentes, sentido, mentalizando, ages, que estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina da mente. Eis um empreendimento desafiante e progressivo. A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar do desejo, deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazendo o que não gostaríamos, mas o que é o dever. A disciplina do desejo tem duas operações mentais principais, que são a contenção e a repetição, para que essa disciplina alcance o patamar de fator de educação emocional. Eu peço, eu agradeço, né, aqui nesse momento, agradeço primeiramente, né, como eu sempre falo, a meu amigo fiel, que é Deus e Jesus Cristo, por me deixar, né, estar aqui nesta estadia, nessa encarnação. Agradeço muito por ter me acompanhado esse tempo todo, a minha família, né, os ensinamentos de meus pais, de minha mãe, que sempre ela dizia para mim, que ela me chamava assim de Bocão. Bocão, somente chega quem caminha, e você vai conseguir, minha filha. E eu faço esse agradecimento a toda a minha família, gratidão a Deus, né, a Jesus, gratidão a todos os meus alunos, a toda a minha simpatia do Colégio Municipal Padre Lúcio Palmeira, a minha simpatia do Colégio Semage, a minha simpatia do Colégio Normélio Moura, a todos os envolvidos, todos aqueles que participaram diretamente e indiretamente. Eu só tenho a agradecer, é minha gratidão por esse trabalho, esse livro, e já estou também lançando outro, já vai sair agora, né, Poemas e Poesias que Encantam. Esse de Educação e Disciplina Escolar, né, foi assim, é um filho, né, porque foram 3 anos de estudo, né, porque foi minha tese de doutorado, e aí eu fixei, coloquei, né, e aí eu fiz uma síntese, né, e tirei da tese e coloquei como disciplina escolar. Muito estudo, muito trabalho, muita pesquisa, né, então eu agradeço a meus alunos, porque foi através deles que eu consegui escrever esse livro. Então, gratidão a todos, a todos, a todos. Como é que faz para vocês adquirirem o livro? Eu coloquei, né, tem um link que no vídeo, vou colocar o link, esse link vai aí, né, que é www.amazon.com.br/indisciplina, tracinho, né, escolar, outro tracinho, influenciam, tracinho, comportamentos, tracinho, disciplinares, né, /DP, 6559432157, referência, né, igualdade, SR, tracinho 1. Isso vai ser colocado aí no vídeo. Aqui o livro, esse livro aqui, meu livro em disciplina escolar, né? A capinha, tudo bem planejado, bem projetado, com muito carinho, muito amor e gratidão. Eu só tenho a agradecer a Deus, mais uma vez, a todos. Meu muito obrigado. Eu termino como eu comecei, com aquarela, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, que com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com Deus isco, eu tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, no instante imagino a linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim, Istambul. Pinta um barco a vela, o branco navegando, é tanto o céu e o mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo, sereno e indo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Com certeza ele vai pousar. Aliás, ele já pousou. Gratidão, meu muito obrigado.